Olá! Seja bem-vindas, seja bem-vindos a mais o que é o Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom poder estar com vocês desses períodos do dia. E aqui nós estamos pelo canal Onda Espírita, onde eu tenho assim o carinho, o privilégio e o agradecimento de fazer parte desse grupo e também convidando vocês a conhecer também o canal. Dê o seu joinha também para o que é o Espiritismo, compartilhe. O nosso objetivo é filantrópico, levar o conhecimento da doutrina espírita, através de música, entrevistas, leituras de livro, estudando o livro, como todas as segundas-feiras tem um estudo às 21 horas dos Mensageiros, tem o que é o Espiritismo, Minutos com o Espiritismo, muita coisa boa o canal tem. Fica aí o convite. Venha nos conhecer e compartilhe. Vamos assim levar o conhecimento da doutrina, independente da sua seita, da sua religião, mas o importante é o conhecimento. E aqui nós estamos com o vídeo de número 27, aonde, né? Para quem está chegando agora, fica o convite de buscar o playlist lá no canal Onda Espírita, que nós temos desde o primeiro vídeo até o de número 27. Mais ou menos uns 15 minutinhos aí, tomando 20 o máximo, para a gente trazer do seu tempo, assim, para a gente trazer o conhecimento da doutrina. E nós estamos na conversa do Allan Kardec com o cético. Eu não preciso ficar falando que é um cético, né? Então, é uma conversa um pouco aonde Kardec, como um pedagogo, como conhecedor, como eu sempre falo que o trabalho dele está sempre ligado aos métodos científicos, trazendo para o cético e todos aqui os seguidores do cético uma explicação diante das perguntas. Bom, surgiu um comentário, vamos dizer assim, que a Kardec falava sobre a questão das ideias espíritas modernas. O cético já ficou assim, eu quero saber o que é isso, qual é a diferença? Porque tinha ideias espíritas antigas, agora estão modernas, então começa todo o desenrolar das perguntas em pró a essa questão que ele quer saber. Então ele diz assim: ideias espíritas modernas serão filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Prévia significa assim, aquilo que se faz um pouco antes do tempo, né? O que ele quis dizer. Ele continua: compreendeis a importância de minha pergunta? Falando para Kardec. Porque neste último caso, o último caso que ele diz é o que? É o resultado de uma crença prévia na existência deles. Será que o Allan Kardec, com esse negócio de ideia espírita moderna, não está assim, vamos dizer assim, o que hoje nós poderíamos dizer assim, navegando na maionese? Será que ele não está assim, um pouco precipitado em essas colocações? Aí ele continua assim: porque neste último caso é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado o seu papel. Como eu disse, será que não está tendo muita coisa aí? Aí o Kardec diz assim para ele, né? Responde. Eu tenho que dar porque assim, as respostas de Kardec muitas vezes não dá nem para ser interpretada, ela tem que ser dita para ter uma compreensão, para ver como que aquela época era uma época assim que ele tinha assim total conhecimento, a razão pura daquilo que ele fazia. Aí então Kardec diz assim: do ponto de vista em que vos achais, é você que está colocando isso, diz Kardec a ele. Apesar de difícil acreditar nas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. Kardec chama atenção para isso, olha só. Os espíritos são a causa e não o efeito. Preste atenção, olha que interessante a colocação de Kardec. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa. Mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos.
Foi o que ele quis dizer. Ninguém aqui está, assim, digamos, precipitando os acontecimentos. E ele continua. Ele diz assim, Kardec. Não era, pois, possível conceber, ou seja, criar, compreender, desenvolver alguma coisa na nossa imaginação, que ele diz isso, né? Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos, que diz que os espíritos são a causa, se efeitos não se tivessem mostrado que achassem explicação provável de seres invisíveis. Então, olha o que ele coloca, vou até repetir que eu achei interessante. Se efeitos não se tivessem mostrado que achassem explicação provável de seres invisíveis. Porque todas as experiências que Kardec fez, eu volto a dizer e convido vocês a conhecerem os vídeos anteriores, que Kardec fez todo esse desenvolvimento por métodos científicos, de observação, de experiência, porque as manifestações espíritas já existiam há muito tempo mesmo. Mas a provação dos espíritos foi o que Kardec fez, tanto é, eu volto sempre a repetir, porque para estudar, porque doutrina é você passar o conhecimento através de estudos. Então, essa é a filosofia da doutrina. O que é doutrinar? É você passar, através dos estudos, do conhecimento, o ensinamento. E é isso que Kardec colocou dentro do Instituto de Ciências de Paris, está lá o papelzinho comprovado, que Kardec provou por métodos científicos a existência dos espíritos e do mundo invisível. E também da lei da reencarnação. Ó, que bacana, né? Então vamos lá, voltando lá. Primeira suposição, causa material. Kardec explica o seguinte para ele: longe de que os espíritos fossem uma ideia pré-concebida, ou seja, desenvolver de alguma maneira imaginária. Partiram para chegar até eles do ponto de vista materialista. Então, como nós falamos nos vídeos anteriores, não sei se fica aí, que muitos cientistas tentaram fazer, lembra que eu falei de Galvani, que no fim eles acabaram tentando buscar uma explicação onde eles pudessem manipular os espíritos, para que os espíritos pudessem fazer aquilo que eles não conseguiam chegar, tanto é que eles chegaram à bateria e ao funcionamento da lâmpada, não é? Mas não conseguiram chegar a trazer essas manifestações, a entender essas manifestações. Porque no mundo material a inteligência só é nossa. É só de quem está encarnado, quem não conhece a doutrina, quem não foi estudar. Então, esses métodos são os métodos materiais. Mas Kardec, dentro dos métodos materiais, ele chegou até a espontaneidade das manifestações espirituais. Olha que interessante, né? Então, ele diz que todos esses métodos que foram feitos cientificamente, nós tivemos Mesmer, que ele, através do magnetismo, ele percebeu que nós temos um magnetismo, e esse magnetismo pode ajudar e aliviar as pessoas. Então, teve Galvani, teve outros que tentaram achar que o corpo poderia se ressuscitar através da eletricidade, dos raios. Tem tantas situações aí e tantas descobertas do invisível, a energia elétrica, o raio-x e tantos outros que vieram, os pequenos micróbios, né? Que aí entra Pasteur. Então, tantas situações que fizeram parte material, mas Kardec foi buscar, por métodos científicos, de experiência, de observação, o que essas manifestações traziam. Então, vamos continuando. Kardec diz assim, ele complementa essa situação. Falo das ideias espíritas modernas porque sabemos que essa crença é tão velha, olha que interessante, quanto o mundo. Então, ele fala, os ruídos estranhos, pancadas, esses movimentos de objetos, sem causa ostensiva, quer dizer, sem chamar atenção, isso vem desde a época, gente, dos egípcios. Vamos ver, antes dos egípcios já tinham pessoas com essas manifestações. Desde quando a gente era da caverna, já sabia, por estudos, já sabia que existia algo superior
que o próprio ser humano sentia que existia algo superior, e esse algo superior, a invisibilidade. Nós temos lá os filósofos, Sócrates, né? Platão, tantos outros que trouxeram mesmo isso. E aí ele continua. Até aí, nada poderia ser realizado sob a influência de certas pessoas. Poderia ser um fluido magnético, lógico, foi o que eles falaram, como Mesmer, um estudioso, cientista que falava sobre o estudo magnético, a hipnose, outro qualquer propriedade que poderia dizer totalmente material. Porém, diz Kardec, não se tardou a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se conclui, como já o disse, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem o quê? Uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Então, eu digo para você, aí o Kardec continua. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Por que ele está dizendo isso? Ele está questionando o cético, mas se nós virmos aqueles nossos vídeos atrás, nós vamos ver que Kardec foi irredutível para ir nos chazinhos que eram feitos à tarde, né? Tal de sarau. E nesse chazinho tinha a brincadeirinha, né? Que o pessoal colocava a mão nas mesas, as mesas levantavam, as mesas abaixavam, iam para frente, iam para trás, iam dos lados. Começou e se erguia e às vezes patipava no chão. A Kardec ficou horrorizado com aquilo. Falou, gente, eu tenho tanta coisa para fazer para vir aqui. Mas aí ele começou ele questionar. Não, será que é o pessoal que não põe a mão, tem algum maquinário, alguma coisa? Mas algo aconteceu a Kardec, que ele disse, por isso que ele fez essa pergunta, seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Porque ele se questionou com isso. Mas esse questionamento primitivo fez com que ele fosse buscar para ele mesmo entender aquilo. Porque, de uma certa forma, era um divertimento. Mas que coisa! Será que eu poderia aprofundar um pouquinho mais para saber o que tem? Por isso que ele fala. Será que seria as pessoas? Será que teria... Ele mesmo duvidou de tudo isso. Ele mesmo não acreditou. E foi o que ele fez, esta pergunta a ele. Será que é um reflexo de luz? Será que é uma imagem direta? Será que tem algum mecanismo aonde eu possa descobrir a veracidade desses fenômenos, desses ruídos, dessas pessoas que sorriem, brincam com essas mesas para lá e para cá, sem nenhuma, digamos assim, achando que isso é uma diversão? Ele falou, vamos aprofundar. Então é aí que inicia a grande ideias espíritas modernas. Por quê? A razão, a ciência, a busca, o estudo, a observação e a utilização da mediunidade. Que a mediunidade também não é nada, que muitas pessoas às vezes confundem e acham que Allan Kardec descobriu os espíritos e descobriu a mediunidade. Não, a mediunidade já existe muito, não é nada que poderia ser assim fantástico que ele criou. Não, ele foi buscar um conhecimento mais profundo do mundo invisível e foi buscar mais profundamente essas manifestações. Então, vamos repetir a pergunta. Seria o reflexo da pessoa, ou seja, dos que estão ali participando, o reflexo da pessoa ou de todas as pessoas presentes? O reflexo nessa questão, ele diz assim que seria assim uma imagem, um fruto da imaginação, aquelas coisas assim
que passa assim, a gente fala assim, ó, de repente aconteceu isso, eu dei uma olhada, vi aquilo assim, rápido, aquele vulto passando rápido, seria um reflexo rápido. E ele mesmo faz essa pergunta, olhando para o cético, e nós vamos falar sobre isso no nosso próximo vídeo. Agradeço a atenção de vocês, um beijo no coração e que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada.